Oi, gente. Na Argentina de Milei, agora a jornada de trabalho vai para 12 horas e os patrões são muito favorecidos. Podem demitir e praticamente não pagam nada para os empregados e os trabalhadores não têm nem mais o direito em muitas categorias de greve. E sim, esse é o plano da direita e da extrema-direita para o Brasil. Se eles estivessem no poder, com plenos poderes, era isso que eles iriam implementar aos poucos. Mas nesse ano, vai ter uma direita e uma extrema-direita que vai querer votar a favor do fim do 6x1, por questão eleitoreira, por populismo eleitoral. Mas vocês não podem se enganar. Tem que olhar para o que está acontecendo na Argentina e saber que o plano da direita e da extrema-direita é esse. E eu tenho uma sugestão para Bolsonaro, que vive dizendo para os outros ir para Cuba, quando para um democrata não faz o menor sentido ouvir isso. Eles que gostam tanto do Milei podiam ir para a Argentina. Não é verdade? E agora, sem nenhum tipo de erro, espero, vamos ver essa reportagem da Metrópole sobre isso e tecer alguns comentários. Vamos lá. Na última quinta-feira, o Senado argentino aprovou um projeto de reforma trabalhista do presidente Javier Milei. A medida prevê jornada de 12 horas, flexibilização no pagamento de horas extras e até salário dinâmico. En el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre modernización laboral, Poder Ejecutivo 159/25. Primeiro comentário. Sempre que a direita quer destruir direitos dos trabalhadores, eles dizem modernização. Modernizar é voltar para o século XIX. Sim, aliás, pior do que o século XIX, porque no século XIX da Inglaterra se aprovou uma lei que colocava o máximo da jornada de trabalho diária em 10 horas diárias. O Karl Marx, lembra ele que a direita, a extrema-direita, fica falando para as pessoas terem medo do comunismo? Lembram dele? Pois é, tem um discurso famoso do Marx na Aliança Internacional dos Trabalhadores comemorando que finalmente está se fazendo valer a lei que estabeleceu 10 horas. Só que o Marx lembra que mesmo reduzir de 14, lá na Inglaterra, para 10, embora uma grande conquista, era insuficiente. E agora a Argentina, voltando para pior do que o século XIX na Inglaterra, né, quer botar 12 horas para os trabalhadores. Mas vai ter protesto. Vai ter protesto, pode ter certeza. Hay dos senadores que no están identificados, les pido por favor lo hagan. Corpacci. Se vota. Resultado: afirmativos 42, negativos 30, abstenciones 0. Depois da aprovação, Milei comemorou em uma rede social. Em um post, ele disse que a aprovação é histórica e adicionou a sigla VLLC, o seu bordão. Enquanto o governo celebra o que chama de ponto de virada para modernizar o mercado considerado obsoleto, pessoas protestando nas ruas de Buenos Aires veem na medida um ataque direto a direitos históricos. Ao menos 4 agentes de segurança ficaram feridos e 2 pessoas foram presas durante os protestos. ¿Lo viste? O projeto ainda segue para a Câmara dos Deputados, onde poderá sofrer alterações antes de uma sanção. Mas vem entender os principais pontos. A reforma começa na rescisão de contrato. A nova regra simplifica e reduz o custo das indenizações por demissão sem justa causa. O 13º salário, bônus e férias ficam de fora do cálculo da multa, o que diminui o valor final que o trabalhador recebe ao sair da empresa. Também surge o FAO, que é o Fundo de Assistência ao Trabalho. É como se fosse uma poupança obrigatória com taxas de gestão cobradas pelas administradoras, que no caso serão os bancos, abastecida por descontos salariais ligados à Seguridade Social. Ou seja, o trabalhador, ele próprio, vai financiar, pagando para os bancos, ou seja, ajuda os bancos, para que ele, o trabalhador, seja assistido caso o empregador resolva demiti-lo, o patrão resolva demiti-lo. Ou seja, os patrões, esse projeto de lei, eu poderia resumir como puxar o saco e fazer gracinhas para agradar e para entregar tudo para os patrões. É um verdadeiro, sabe assim, é uma coisa quase pornográfica de quanto eles estão satisfazendo os patrões. E é por isso que eu digo
que a direita e a extrema-direita, eles são lacaios dos patrões. Eles são os empregadinhos da classe dominante. E quem duvida é só olhar para a Argentina ou olhar para os Estados Unidos. Porque todas as reformas aprovadas pelo Trump, todas as demissões, tudo beneficia e entrega para a classe dominante. E aqui no Brasil, quando governava Bolsonaro, Bolsonaro dizia: vou escutar os empresários. E nenhuma vez ele disse que escutaria os trabalhadores. E por motivos óbvios. Ele serve aos empresários e à classe dominante. E ele sabe que, embora parte da classe trabalhadora não saiba, que eles são os inimigos da classe trabalhadora. E se tem gente da classe trabalhadora que não sabe, é porque não segue o canal A Nova Máquina do Tempo. Porque se seguisse e prestasse atenção nos vídeos, saberia. É só conhecer. É só conhecer, é só seguir, é só compartilhar que uma classe trabalhadora vai saber de quem está do seu lado e quem está contra ela. E a verdade é inquestionável. Aumento da jornada de trabalho do padrão de 8 horas para ir para 12. 12. E esse negócio de possibilidade de ir para 12, a gente sabe que todos os trabalhadores que não tenham margem de negociação, ou seja, todos os trabalhadores precarizados, todos os trabalhadores em situação difícil, todos os que enfrentam um exército de reserva esperando o dia deles serem demitidos para entrar no lugar porque tem desemprego estrutural na Argentina, todos eles vão aceitar as 12 horas. Só os trabalhadores do topo da pirâmide, aqueles altamente qualificados, é que podem se dar o luxo de não trabalhar as 12 horas. Mas tem gente que é trabalhador, que defende esse pessoal porque foram, eu não sei, assim, passaram lavagem cerebral na cabeça deles, acham que um dia vão ser patrões, tem esse delírio, e aí defendem os patrões hoje porque acham que vai ser um dia amanhã, ele quer ser o opressor, como dizia Paulo Freire, né? Mas enfim. A ideia do presidente argentino é dar previsibilidade aos custos de demissão, tentando reduzir os processos na justiça. A jornada padrão de 8 horas também sofre alterações. Os argentinos agora poderão trabalhar até 12 horas diárias. Tem muito processo porque tem um monte de patrão na Argentina não querendo pagar o que deve. E aí os trabalhadores são obrigados a judicializar para forçar os patrões a pagarem, porque eles não querem pagar. Para eles, se a classe trabalhadora passar fome, eles não estão nem aí. Por isso que tem muita judicialização na Argentina. Porque muitos trabalhadores se veem obrigados a ir na justiça para fazer os patrões pagarem o que eles devem na lei. Agora a solução do Milei é: patrão não precisa pagar mais nada. Vamos desobrigar os patrões de pagarem. E o pagamento de horas extras pode ser substituído por um banco de horas, trocando o dinheiro por folgas. E até o salário muda de cara. Agora ele pode ser pago em moeda estrangeira e ter uma parte variável, o chamado salário dinâmico, baseado em produtividade ou mérito. O governo sustenta que a reforma é o único caminho para combater a informalidade, que hoje atinge 40% da força de trabalho argentina. A senadora governista Patricia Bullrich, que apresentou o projeto no Senado, disse que a lei é muito importante e que está no debate desde o início da democracia. Hoy estamos votando una ley muy importante. Muito importante para a classe patronal. Não é a única forma de acabar com a informalidade, não. A Argentina, se investisse em criação de cooperativas, os trabalhadores, sendo eles os donos dos meios de produção, decidindo o que produzir, como produzir, eles, os trabalhadores, iriam querer trabalhar nessas empresas. Iriam ter um interesse no futuro dessas empresas. Teriam propósito. Não seriam simplesmente sugados e hiperexplorados. Essa é a solução para quem vê apenas o lado dos patrões. Apenas o lado da classe dominante. Quem está do lado da classe trabalhadora pensaria na solução ampliando o consumo, valorizando o salário mínimo. Os restaurantes argentinos estão às moscas. As moscas, não tem ninguém indo lá. Acho que nem as moscas vão, porque para a mosca aí precisaria de comida. E não estão servindo comida, então nem mosca vai. E por quê? Porque o povo está empobrecido e não tem dinheiro para comprar comida nos restaurantes. E por isso tem essa queda gigantesca nos restaurantes argentinos. Ora, uma população que não consome, não tem emprego. O que gera produção é demanda. E o que gera demanda é gente sendo remunerada.
Ele tem que ter um ecossistema funcionando. Eles decidiram no ecossistema beneficiar única e exclusivamente a classe dominante, o que é típico de um movimento e de um regime neofascista. Una ley trascendente. Hoje estamos votando uma lei muito importante, uma lei transcendental, que tentamos votar desde o início da democracia, que adequa às normas trabalhistas, equilibra um sistema que está desequilibrado e trabalha em torno de alguns problemas que se agravaram com o passar do tempo, como a extrema judicialização do sistema. Problemas que se han ido agravando con el paso del tiempo, como es la extrema judicialización del sistema. Javier Milei afirma que a redução da burocracia vai destravar investimentos e criar empregos formais. Mas desde que Milei assumiu em dezembro de 2023, cerca de 300 mil empregos formais foram eliminados, especialmente na construção e na indústria. No setor público, cerca de 38 mil pessoas perderam as suas vagas. Daniel Rossato, presidente da Associação de Pequenas e Médias Empresas Industriais Argentinas, a IPA, alerta que o problema não é só os custos trabalhistas, mas também o fechamento de 18 mil companhias nos últimos 2 anos por conta da abertura das importações. Ou seja, o Milei, ao abrir as importações com a ideia de livre mercado, basicamente destruiu a indústria nacional. E, de quebra, ao demitir funcionários públicos, reduzir o tamanho do Estado e reduzir investimentos que beneficiam a classe trabalhadora, deprimiu o quê? O consumo. Ao deprimir o consumo e a diminuição, obviamente, de demanda, a sociedade argentina tem uma queda gigantesca de demanda. A inflação caiu porque ninguém estava comprando nada. Teve uma deflação por queda de demanda. É o pior dos mundos. Porque aí, mesmo os preços não subindo tanto, ou seja, os preços da Argentina estavam subindo muito, e ainda assim teve inflação. Mas a inflação parou de subir porque as pessoas pararam de comprar. E aí os empregos em todas as áreas teve queda. Que é o inverso do que está acontecendo no Brasil. O Brasil está registrando números recordes de empregabilidade. Por quê? Porque a demanda aumentou. Agora, nós ainda enfrentamos um problema de baixos salários e de baixa qualidade dos empregos. Teve uma empregabilidade aumentou, mas a qualidade dos empregos ainda é baixa. Como é que a gente melhora a qualidade dos empregos? Expandindo empregos em cooperativas. Porque quem trabalhar num negócio, numa empresa, que ele vai ser um dos donos, que a voz dele vai ser escutada, que ele não vai ser simplesmente um pau-mandado, que vai ter voz, essa pessoa vai ter mais qualidade. E o lucro dessa empresa vai ficar com o trabalhador. E assim deve ser. Porque os trabalhadores são a alma da produção, são aqueles fundamentais para produzir. Mas essa alternativa, uma alternativa de fato expandir o cooperativismo a nível nacional, é uma alternativa que só será abraçada por aqueles que estiverem do lado da classe trabalhadora organicamente. E é por isso que eu defendo tanto isso. Mas vamos seguir. O secretário-geral do Sindicato dos Funcionários Estatais, Rodolfo Aguiar, falou sobre a reforma. Para os sindicatos, a reforma não cria empregos em um cenário de recessão, servindo somente para enfraquecer a proteção do trabalhador. Absolutamente regresiva, termina de aniquilar. É absolutamente regressiva, termina de aniquilar os direitos dos trabalhadores, individuais e coletivos. Quero dizer, a única finalidade dessa norma, impulsionada pelo Poder Executivo, é disciplinar a força de trabalho. São falsos os argumentos de que irá melhorar a produtividade ou a competitividade das empresas e menos ainda criar empregos. Na verdade, com a depressão do consumo, vai ter um aumento do desemprego. Vai se precarizar ainda mais o salário. As pessoas vão ganhar menos. E o que vai aumentar na Argentina, escutem essa, é a fome. Lembra que durante o Bolsonaro o Brasil voltou para o mapa da fome? Eu acho que o mapa da fome tem tudo para ter um novo integrante muito em breve. Se chama Argentina. Outro ponto polêmico é a limitação do direito de greve. A lista de setores essenciais aumentou e agora educação, comércio, portos e telecomunicações são obrigados a manter 75% do funcionamento durante paralisações. Para as forças de segurança, a exigência é de 100% da atividade. E enquanto o governo argentino flexibiliza contratos e amplia jornadas, no México o Senado aprovou a redução da semana de 48 para 40 horas. No Brasil, o debate no Congresso também foca no fim da escala 6x1 e na redução da carga horária para melhorar a qualidade de vida. Agora, com o texto na Câmara dos Deputados, Milei espera uma tramitação rápida, com o objetivo de sancionar a lei antes de 1º de março, quando se inicia o período de sessões ordinárias do Congresso. O Metrópole segue acompanhando os próximos passos dessa.
Pois é, gente. Pois é. Vai ter muito protesto, o povo argentino com certeza vai protestar. E tudo que eu tenho a dizer é perguntar para a classe trabalhadora brasileira: e aí, tá a fim de trabalhar 12 horas por dia? Pode ir para a Argentina. Ou eleger gente da direita aqui no Brasil, porque esse é o plano deles. No longo prazo Eles podem não ter força política ainda para isso. Eles podem até, esse ano, muitos deles, de forma oportunista, votar pelo fim do 6x1, porque eles sabem que é uma medida popular. Mas o que eles querem, o que eles desejam mesmo, é implementar a agenda do Milei aqui. E se você acha que isso é bom para você, trabalhador, já sabe. Eu só tenho a dizer para você que estar do lado da classe trabalhadora nunca foi defender isso. Isso sempre foi estar do lado dos patrões. É a maior entrega para a classe dominante na história recente da América Latina, se for confirmada pela Câmara de Deputados lá da Argentina. Vamos ver o que a pressão do povo e dos protestos vai produzir lá. Mas, lamentavelmente, na Argentina parece que se consolidou uma tentativa de implementar essa austeridade. Eles vão ver o que é que isso vai produzir em relativamente pouco tempo. Eles vão ver. E a revolta depois vai acontecer. Lá nos Estados Unidos, a aprovação do Trump está baixíssima. E o Trump já está buscando formas de roubar a eleição do final do ano. Se prepare, porque a eleição nos Estados Unidos, o Trump já está sinalizando que vai tentar roubar. Porque ele sabe que uma eleição justa, ele não vai ganhar. Lá agora a conversa é que eles vão não contar os votos que vierem pelo correio, porque eles sabem que a maioria do pessoal que vota pelo correio é democrata. Então eles vão ter essa estratégia e vão usar o ICE para isso. Isso é o neofascismo, gente. E a gente tem que ter clareza. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos, manda um pix para o andretj@terra.com.br. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.